Bom dia, amigos. Estamos nós juntos aqui mais uma vez. Eu profundamente agradecido pela atenção que você nos dispensa. Como é bom contar com a sua companhia. Agradeço de coração esse tempo dedicado à reflexão na palavra de Deus e espero que esses momentos sejam agradáveis e úteis ao seu viver. Nesse começo de dia, começo de semana, quero deixar um abraço todo especial para os que aniversariam no dia de hoje, desejando muitas felicidades para o seu viver, muita paz nos seus relacionamentos e em sua comunhão com Deus. Quero a todos convidar para estudarmos a Bíblia, mas antes dirigir-lhes um outro convite. Na próxima quarta-feira, dia 18, celebraremos os 89 anos da Igreja Batista da Capunga. Na verdade, o dia do aniversário é quinta-feira, 19. Nosso culto será no dia 18, quarta-feira. Teremos como pregador na ocasião o pastor Tomás Munguba, pastor da Igreja Evangélica Batista de João Pessoa e filho do pastor Munguba Sobrinho. Quem conhece um pouco da história da Capunga sabe que o pastor Munguba Sobrinho, esse que aparece à porta da igreja no quadro que você vê aqui ao lado, foi pastor da igreja de 1930 a 1967. Por 37 anos pastoreou esta igreja, foi quem comandou a construção do belíssimo templo que temos, e o pastor Munguba marcou fortemente a história de nossa igreja. É significativo para nós que o seu filho seja o nosso pregador nesse culto de celebração dos 89 anos e de lançamento das celebrações dos 90 anos que irão até abril do próximo ano. Mas agora quero convidá-lo a estudarmos juntos a palavra de Deus e vamos voltar a nossa atenção para o Antigo Testamento. No segundo livro das Crônicas, no capítulo 7, no versículo 14, nós lemos o seguinte: Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Há algumas coisas muito bonitas nesse texto. Convém lembrar que esse texto ocorre no momento da inauguração, da consagração do templo ao Senhor. E nessa ocasião, Deus dirige ao seu povo esta promessa. Algumas coisas interessantes podem ser destacadas aqui. A primeira delas é a conexão de Deus com o seu povo. O meu povo que se chama pelo meu nome. Essa expressão aparece algumas vezes ao longo do Antigo Testamento. No livro dos Salmos, por exemplo, a Bíblia nos fala de uma relação com Deus na qual nós somos o seu povo, somos ovelhas do seu pasto, do seu pastoreio. Quando o salmista apresenta Deus como seu pastor, ele se coloca nessa posição de rebanho de Deus. Expressões que são usadas no Novo Testamento para se referir à igreja de Cristo. A igreja é rebanho de Deus, a igreja é povo de Deus, a igreja é, e em determinado momento a expressão usada é Israel de Deus, numa referência à tipologia do Antigo Testamento, com Israel como o povo de Deus. Ou seja, a ideia de que a igreja de Cristo tem essa relação direta com Deus por meio de Cristo Jesus, essa conexão com Ele. O apóstolo Paulo fala sobre a igreja e a compara a um corpo formado de muitos membros cuja cabeça é Cristo. Temos, portanto, esta formação, essa característica. Mas além da relação, dessa conexão entre Deus e o seu povo, presente claramente nesse texto, o texto fala também de algo mais, fala de algumas coisas que Deus espera encontrar no seu povo, de uma atitude que Ele espera do seu povo. Ele disse: o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. Ele espera um povo que assuma uma atitude de contrição diante dele. Um povo que assuma uma postura de submissão diante dele. Um povo que esteja disposto a olhar para si mesmo, admitindo os seus erros, reconhecendo suas falhas, confessando os seus pecados diante de Deus. A humildade presente aqui significa, sobretudo, o reconhecimento de nossas limitações, de nossa finitude, de nossa pequenez e de nossos erros, de nossas falhas. Significa assumir diante de Deus a atitude de alguém que entende o poder de Deus e se vê pequeno, de alguém que reconhece a santidade de Deus e se percebe pecador.
O seu povo precisa assumir essa posição, é Deus que está dizendo. Uma vez assumida esta atitude, esta posição, então Deus se dispõe a ouvir a oração desse povo. Aquele que se aproxima de Deus de forma contrita encontra de Deus misericórdia e perdão. Nós somos levados inevitavelmente a uma parábola usada por Jesus Cristo, quando ele fala de dois homens que subiram ao templo para orar. Um deles, orgulhoso, batia no peito e agradecia a Deus por não ser como um pecador qualquer, por ser diferente. Especificamente aponta um publicano e diz: eu te agradeço por não ser como este publicano. O publicano, diferente, embora não tivesse aquela experiência religiosa do outro que o antecedeu, simplesmente se colocava diante de Deus e sequer erguia os seus olhos ao céu e dizia: tem misericórdia de mim, que sou pecador. E Jesus diz que este voltou justificado. Em nossa relação com Deus, o que nos assegurará a resposta divina não é a prepotência, a presunção ou a religiosidade aparente. Em nosso relacionamento com Deus, o que Ele espera encontrar é reconhecimento dos nossos erros e submissão à sua vontade. Quando vamos a Deus contritos, quando vamos a Deus arrependidos, quando vamos a Deus reconhecendo nossas limitações e fragilidades, Ele nos ouve. Ele nos estende a sua misericórdia. O texto vai prosseguir dizendo que Deus ouviria o seu povo. Ao ouvir o seu povo, Deus perdoaria os seus pecados. O reconhecimento do nosso pecado é o primeiro passo, mas o perdão dos nossos pecados é concessão divina, é resultado da misericórdia de Deus para conosco, e Ele nos perdoa em Cristo Jesus. Mas o texto vai além para dizer que não apenas o seu povo seria abençoado com o perdão, mas a terra seria abençoada a partir desta atitude do povo de Deus. A nos lembrar que, uma vez perdoados por Deus, nós recebemos uma graça que transborda em nosso coração e alcança outros, atinge a outros. Os outros também são abençoados por Deus através de nós, quando assumimos a postura de contrição, de reconhecimento dos nossos erros, buscamos o perdão de Deus e a sua direção para a nossa vida. Deus nos concede o privilégio de ser o seu povo. Em Cristo Jesus, nós nos tornamos parte do seu povo. Somos reconciliados com Ele. E uma vez parte do povo de Deus através de Cristo Jesus, nós somos desafiados a assumir uma postura de humildade, de oração, de contrição, de arrependimento dos nossos pecados e confissão, para que Ele demonstre para nós a sua misericórdia e, através de nós, estenda a sua graça aos outros. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado pelas ricas promessas encontradas na Tua Palavra, especialmente, Pai, quando Tu nos prometes que, se formos a Ti, submissos, reconhecendo nossas falhas e nossos erros, nós encontraremos a Tua misericórdia, encontraremos o Teu amor e a Tua graça. É assim que Te buscamos, para conseguir de Ti o perdão que precisamos e para pedir-Te, Senhor, que a Tua graça seja derramada em nossos corações de tal forma que possamos estendê-la aos outros, possamos refletir diante do mundo o amor que nos alcança e que enche o nosso ser e o nosso coração. Que cada amigo que nos assiste neste instante tenha a gloriosa experiência de, por Cristo Jesus, ser parte do Teu povo e experimentar as Tuas ricas promessas, sendo bênção na vida de outros também. Amém. Lá vem o sol, enchendo a terra de luz, despontando no horizonte. Lá vem o sol, quando fim a noite, pra dizer que é dia. A Adlin cuida da sua empresa para você cuidar mais de você. Adlin Consultoria e Gestão em Serviços. 30 anos de trabalho. ISO 9001 e 14001. Soluções empresariais inteligentes e personalizadas em mais de 200 áreas. Adlin. Experiência de sobra para sobrar mais tempo para você.